A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Hoje é o 6º áudio do nosso estudo sobre se pôr na brecha. No meio desse estudo, irmãos, encontrei pessoas, que vieram falar comigo de que se identificaram, que aprenderam. Muitas choraram, muitas sentiram a presença de Deus. Deus pôde falar a cada coração, porque todos eles entenderam o que o Espírito Santo queria dizer a eles, Se pôr na brecha, irmãos, nada mais é do que orar pelo teu próximo, buscar por ele, porque ele não tem forças, ele não vai conseguir sozinho. Ele precisa de ajuda. E essa ajuda vem de você. Ezequiel 22:30, nosso título da nossa mensagem, Ezequiel capítulo 22 e verso 30, que diz assim: E busquei dentre eles um homem que se tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Já entendemos, mas é o título, nós temos que ler o título, mas já entendemos bastante que Deus estava à procura de alguém que estivesse na brecha. Se alguém falasse, não, eu vou orar por esse lugar, aí Deus não destruía. Deus não permitia nenhum mal. Tá entendendo? Então, com esse decorrer dos estudos, hoje nós estamos no 6º áudio, e ontem eu iniciei, dentro desse estudo, eu contei algumas historinhas, irmãos. Algumas historinhas que, por exemplo, pessoas com problemas que precisavam de alguém e pessoas que precisavam de uma ajuda, sabe? Ontem nós lemos Lucas 10, 25 a 37. Hoje eu quero ler a segunda, que é a mulher Sírio-Fenícia. Lá em Mateus 15, 21 a 28. Tudo faz parte desse estudo, tá? Mateus 15. Vamos ver o que está lá em Mateus capítulo 15. No Mateus capítulo 15, verso 21 a 28, está escrito assim: a mulher cananeia ou a mulher Sírio-Fenícia, Olha só. O que está escrito aqui? Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, chamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse assim: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a menina, ou a filha dela, ficou sã. Amados irmãos, esse versículo claramente, esses versículos que nós lemos, mostra que essa mulher se pôs na brecha pela filha, que estava endemoniada. Ela foi atrás de um socorro. Muitas pessoas vê os filhos com problemas e às vezes perde a paciência e não quer buscar socorro. O que aprendemos com essa história, irmãos? Essa mulher, ela não queria saber se ia conseguir ou não, ela foi. Ainda assim, ela poderia receber um não, como ele tentou, como Jesus mesmo mostrou para ela. Não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quer dizer, você não vai tirar o pão da boca do seu filho e jogar para o cachorro. Entendeu como que Jesus disse com ela? Só que Jesus fez aquilo para que ela provasse para ele a sua fé. E ela foi e disse: Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Sabe o que é isso aqui? Se pôs na brecha. Na hora que ela se pôs na brecha, Jesus veio e então respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Entendeu? Ela fez o que ninguém teria coragem.
Porque a partir do momento que você vai buscar uma bênção para alguém e já começa, você não tem a resposta na primeira, você desiste. Porque o que aconteceu com ela? Vamos analisar os fatos? Verso 25. Então chegou ela e adorou e dizendo: Senhor, socorre-me. Ela foi atrás da bênção. Agora a bênção rejeita ela, olha só. Ele, porém, respondendo, disse, verso 26, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Se fosse você, já tinha ido embora. Senhor, então não dá, já que o Senhor não quer me abençoar, filha, vai ficar assim. O que foi, mãe? O que aconteceu? Olha, ele não quer te abençoar, tá? Ele disse que você é uma cachorrinha, não vai ser abençoada. Só que ela não pensou assim. Ela vem no verso 7 e surpreende ele dizendo, e ela disse assim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa dos seus senhores. Ela se contentava com as migalhas, não era um pão, era com as migalhas. Então, grande era a fé daquela mulher e Jesus ficou maravilhado. Vamos ver mais uma historinha? Marcos capítulo 9, 14 e 24, vamos lá? Marcos capítulo 9, 14 a 24, o jovem lunático. Olha só, vamos ler? Marcos capítulo 9, versículo 14 a 24, diz assim, ó, são 10 versículos, né? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. Verso 16. Perguntou aos escribas, que és que discutes com eles? E da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça. E ele espuma e range os dentes. E vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Olha aí, os discípulos não conseguiram se colocar na brecha, não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. Aí Jesus pede para trazer o menino. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Verso 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí o pai do menino vem e fala, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me em incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando a mão do menino, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por que o não podemos expulsar? E disse-lhe Jesus, essa casta de demônios não pode sair de maneira alguma, a não ser pela oração e pelo jejum. Então, irmãos, por que os discípulos não conseguiram? Porque eles tinham que praticar oração e jejum. Se pôr na brecha também é se preparar. Não é a gente falar, Senhor, tô aqui, agora eu vou representar aqui meu filho. Não, você tem que se pôr na brecha de maneira correta, buscando por eles, orando, jejuando, entendeu? Então, essa situação aqui, o pai, ele foi claro com Jesus, lá no verso 24, quando ele disse, Jesus pergunta se o pai pode entrar na brecha, quer ver? Porque os discípulos não puderam entrar na brecha. Agora o pai, pela misericórdia de Jesus, o pai tenta entrar na brecha, olha só. No verso 23, Jesus diz assim, ó, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível aos que crê. Mas o pai não podia crer, meus irmãos.
a fé dele não alcançava. Aí ele falou assim, ó, no verso 24, clamando com lágrimas, chorando, irmãos, pela situação do seu filho. Com lágrimas ele clamando dizia, eu creio. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele confessa. Sabe quando a pessoa chega e fala assim, ó, Jesus fala assim, olha, quem quer ser abençoado tem que crer. Aí todo mundo grita, eu creio, eu creio, eu creio. Mas tem certeza que crê? Tem certeza? Porque ele falou, eu creio. Mas aí ele abaixou a cabeça, olhou para Jesus e disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Este homem se pôs na brecha. Esse homem estava preparado para ser abençoado, meus irmãos. Mais uma historinha e a gente finaliza. A quarta história está em Marcos capítulo 2, do 1 ao 12. Vamos lá? É um pouco comprida, mas eu quero ler. Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, né? O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, quer dizer, 4 homens trazendo esse paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que as arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí no verso 8 Jesus fala, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Repare, irmãos, eu vou contar em poucas palavras. No meio do caminho havia um paralítico, ele não podia andar por causa, era paralítico. Então ele não poderia chegar na casa, não poderia chegar na igreja. Vamos dizer que agora a casa é a igreja. Então muita gente está pelo meio do caminho, mas não tem como chegar na igreja. Aí aparece 4 varões que colocam esse homem no ombro e vão tentar entrar pela porta. Não dá. Desiste? Deixa ele aqui? E agora? Complicou. A casa está cheia, não tem como levar ele lá. Aí os 4 tem uma ideia. Sobe aqui, me dá a mão. Isso, vamos lá, puxa ele. Isso, agora puxa eu. Vai, sobe você. Isso, puxa eu também. Os 4, junto com o paralítico, subiu no telhado. Aí o que os 4 fizeram em cima da casa? Destelharam a casa e desceram ele no meio onde estava Jesus. Jesus perdoa ele. Por causa de quem, irmãos? Como que o paralítico poderia receber o seu perdão ou a sua cura se 4 homens não se colocassem na brecha por ele? Entendeu? Pensou em alguém que está no meio do caminho? Ah, mas eu levei para a igreja e não deu certo. Destelha e desce ele no meio de Jesus. Faça o que tiver que fazer. Grita, berra, faz o barulho que você quiser fazer, mas chame a atenção da bênção dessa pessoa. Ele precisa ser abençoado. E você pode fazer isso. Você pode se aproximar disso. Só que você tem que ir, irmãos, pegar ele no meio do caminho e levar até Jesus. Senão, não tem jeito. Essa é mais uma historinha, né? Foi a nossa 4ª história. Então nós temos mais algumas pela frente.